Olá, queridos alunos do 8º e 9º ano da EJA, Escola Municipal Padre Reinaldo. Tudo bem, turma? Estamos entrando hoje na 22ª semana de estudos, né? E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos a respeito da Revolução Industrial e todos os seus desdobramentos, né? Nessa ocasião, nós vamos estudar o crescimento das cidades, a luta operária e o trabalho infantil, tudo dentro desse contexto da Revolução Industrial. Então, hoje nós vamos falar um pouco aqui com vocês, né, a respeito desses aspectos, dessas consequências, né, dessas mudanças que a Revolução Industrial trouxe ao mundo na época, né? O crescimento das cidades foi um dos fatores mais notáveis, né, percebidos a partir da Revolução Industrial. Então, as cidades rapidamente cresceram, né, em número de habitantes, né, em tamanho também físico, né, as cidades aumentaram a quantidade de cidades e também a população dessas cidades, né. Isso se deveu em grande parte também, pessoal, por causa de uma lei, né, promulgada um tempo antes, né, chamada Lei dos Cercamentos. Essa lei também veio dentro desse contexto da Revolução Industrial, porque ela fez com que os pequenos, né, lavradores, trabalhadores rurais, que viviam em áreas muitas vezes cedidas por grandes proprietários, né, tivessem que sair desses locais, porque esses locais foram literalmente cercados, né, para a criação de ovelhas, que iriam fornecer a lã, que também era parte desse processo industrial que estava ali numa crescente, né? Então, essas pessoas expulsas dos lugares onde elas viviam, elas tiveram que ir para as cidades, né? Essa foi também uma das causas desse inchaço urbano, né? Principalmente a cidade de Londres, que em muito pouco tempo passou de 800 mil habitantes para cerca de 5 milhões de habitantes, né? Nessas cidades, as pessoas quase sempre iam morar em vilas operárias, que por sua vez eram construídas pelos industriais, né, pelos donos das fábricas, que as construíam geralmente próximas das fábricas, né, e cobravam aluguel, quer dizer, ainda ganhavam com isso, né? A força de trabalho nessa época ela não dispunha, né, as pessoas não dispunham de nenhum direito trabalhista. Então, as jornadas de trabalho, aí já estamos falando da luta operária, né? Nós estamos começando a falar disso. Por que houveram as lutas operárias, né? A jornada de trabalho durante a Revolução Industrial, ela era de 14, 16 horas por dia, né? O período para as refeições era mínimo, era ínfimo, né? O tempo da parada para se alimentar, né? Além disso, os finais de semana não eram remunerados, não havia férias, né? Então, resumindo, não tinha nenhum direito trabalhista, né? E isso causou muitas revoltas, né? Um outro fator também, além das condições de trabalho, foi a própria mecanização das fábricas, né? Nós observamos anteriormente que no início elas eram manufaturas, ou seja, grupos de pessoas, né, grupos de artesãos que, unidos no mesmo local, dividiam tarefas, né, produzindo objetos, manufaturas feitas à mão, porém em série, né, numa escala de produção mais apurada do que a produção artesanal, onde a pessoa faz todas as passagens, né, na elaboração do produto. Bom, turma, essas condições de trabalho degradantes, mais a mecanização, causou a revolta, né, dos operários. A mecanização, já falando dela agora um pouco, o que aconteceu? Começaram a surgir movimentos que colocavam a culpa nas máquinas pela demissão dos trabalhadores, né? O mais forte, o mais conhecido deles, ficou conhecido como ludismo, né? Ned Ludd, que segundo reza a lenda, foi um personagem fictício criado pelos operários, uma espécie de um pseudônimo, um personagem que não existia, porém foi criado para que pudesse, de seu nome, ser herdado o nome do movimento. Então as pessoas saíam com marretas, né, quebrando as máquinas, os teares mecânicos, com uma forma de protesto ali por essas máquinas terem
entre aspas, tomado o lugar dos seres humanos, né? Um outro movimento também, esse movimento do ludismo foi rapidamente sufocado, né? A coroa britânica logo enforcou alguns elementos ali, alguns indivíduos que faziam parte do movimento, e isso serviu de exemplo para os demais, né? Foi sufocado esse protesto. Um outro protesto bastante famoso, né, foi o cartismo, né? O cartismo ele reivindicava, né, os direitos trabalhistas, políticos, direitos de representatividade, né? Então os trabalhadores queriam ser representados nas suas demandas por alguém que fosse porta-voz deles, né? Então direitos trabalhistas, políticos, era o que eles pediam dentro desse movimento chamado cartismo, né? O movimento recebe esse nome por causa de uma carta, né, que foi redigida e divulgada por um certo William Lovett, em 1838. Né? Então, nessa carta, uma espécie de um manifesto, ele colocava ali todas as demandas dos trabalhadores, ou seja, todos os desejos dos trabalhadores pelos direitos que eles até então não tinham. Né? Essas lutas, principalmente o cartismo, né, foi a origem, né, de todos os direitos trabalhistas que nós temos hoje, porque, na verdade, tudo tem que ter um começo, né, turma? Então, muitas vezes, aquele velho ditado que a gente diz, às vezes a gente planta para os outros colherem, né? Aquela famosa frase. Então, todas as conquistas que a gente conhece no mundo sempre tiveram, né, alguém que foi pioneiro naquela luta e que muitas vezes nem chega a ver o resultado da sua luta, mas ela acaba ocorrendo, né? Então, o cartismo e o ludismo foram duas manifestações diferentes, né? A primeira um tanto quanto mais radical, né? E a segunda já uma manifestação com conteúdo teórico, né? Já que ele publicou, né, essas reivindicações dos trabalhadores. Bom, pessoal, por último, nós temos que falar um pouco para vocês a respeito do trabalho infantil, né? O trabalho infantil, conforme está aí no roteiro, né, hoje ainda é um tema bastante discutido, né? Você permitir que crianças ingressem no mercado de trabalho em prejuízo da sua formação, né? Sua formação acadêmica ou mesmo da sua vivência como criança, né? As brincadeiras, enfim, tudo aquilo, convívio com a família, com os amigos, né? Então, esse trabalho infantil que hoje ainda é combatido, né? Ele tem suas origens lá na Revolução Industrial, né? Então, nós vamos observar aí através de vasta literatura, filmes, como eu comentei com vocês já, né? Até me antecipando um pouco sobre o personagem Oliver Twist, né? Personagem que na trama ali do filme, do livro que virou filme, né? Tem ali todo o seu contexto ali vivido, né, na época da Revolução Industrial. Então as crianças trabalhavam em regime de jornadas de trabalho altíssimas, né, sem qualquer cuidado, sem qualquer direito, né, e essa foi uma das mazelas, vamos dizer assim, da Revolução Industrial, né. Tudo estava ainda muito por se fazer, né. Então, os direitos trabalhistas ou mesmo os direitos das crianças de estudarem, de terem uma formação cidadã ali dentro da sociedade, uma inserção, né, diferente daquela que elas estavam tendo ali na Revolução Industrial, isso não acontecia, não havia nenhum tipo de direito ou de garantia para as crianças, né? Boa parte do reflexo da luta hoje contra o trabalho infantil ou mesmo das lutas operárias ainda empreendidas pelos trabalhadores de todo o mundo, tem sua origem, né, ou sua inspiração nessas lutas operárias que ocorreram ali durante a Revolução Industrial. Tá certo, turma? Eu vou me despedindo aqui de vocês, né? Estaremos juntos nos 2 plantões semanais. Espero que na segunda-feira o maior número de alunos possível retirem os seus roteiros, né, impressos na escola, para a gente comentar, né, fazer a correção do roteiro da semana anterior, apresentar o roteiro dessa semana 22, né, e comentarmos também as questões propostas, de modo a ajudá-los da melhor maneira possível aí no desenvolvimento dos estudos de vocês nesse período de plantões online, né, turma?
Eu deixo aqui um forte abraço a todos e até semana que vem, se Deus quiser.